Aleluia, o Senhor está aqui. Ele está aqui. E não importa os levantes que você tem enfrentado, o Senhor está guerreando a teu favor. Talvez hoje você entrou aqui como um trapo, só que o Senhor te dá ordem. Cante, louve, agradeça. Quando você louva, você agradece, o inimigo foge. Ele vem por um caminho, mas ele foge por 7. E nada me completava, a tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava, a tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Aleluias. Aleluias. Tinha os meus pecados pra te oferecer. Vai declarando. Declara para ele ouvir. Declara, declara, declara. Como se fosse a sua última vez. Declara. Com uma frase atira a pedra quem nunca pecou. Ele te perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluias. Esse é o nosso Deus, o poderoso Deus, o grandioso Deus, que se entregou a vida dele, entregou a vida do seu único filho por amor a mim, por amor a você, para te dar a oportunidade da salvação. Mas muitas vezes nós temos pegado a salvação e jogado na lata do lixo. Estamos louvando só por lábios, mas o coração está vazio. E o Senhor te chama essa manhã para adorar com o coração cheio, entregar seus medos, suas ansiedades, suas dores, seus erros, enfim. Não importa o que você tem hoje, mas entrega tudo para Ele. Se você chegou aqui nessa manhã querendo algo do Senhor, entrega o seu máximo a Ele, porque Ele está aqui, Ele se faz presente. Ele pagou um alto preço por você e por mim, para te trazer vida e vida em abundância. Você não vai sair daqui dessa manhã da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui diferente, porque o Senhor tem grandes coisas sobre a sua vida. O inimigo tentou paralisar, o inimigo tentou, mas ele pode por 7, porque o Senhor está aqui nessa manhã e Ele conta com você, desde a última cadeira até a primeira. O grande eu sou está aqui. Vocês entendem isso? Então abre a tua boca, abre a tua boca, porque muitos chegaram aqui e falaram assim: eu quero que o Senhor fale comigo. E Ele está falando com você. Ele não aceita mais uma adoração vazia, mas Ele quer uma adoração genuína, porque o grande eu sou está aqui. Ele está aqui e Ele manifesta a glória dele nesse lugar. Eira labaraba chore canta laias. Eira labaraba chore canta laias. Ah, declara, declara, declara. Quem é esse? Quem é esse? Sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou
é esse. E Ele está aqui. Olha para o teu irmão e diga assim, ó: o grande eu sou está aqui. E o grande eu sou vai falar ao teu coração. Então fica quietinho e preste atenção, porque Ele tem vida e vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui, Ele se faz presente nesse lugar. E Ele tem uma palavra poderosa para você essa manhã. Uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra inspirada pelo Senhor. E hoje o Senhor me levou lá no livro de Ruth. O Senhor me levou no livro de Ruth. Já tinha essa palavra preparada, já estava pronta. Aí hoje de manhã o Senhor mudou ela todinha, né? E eu falei: eis-me aqui, Senhor. Li a palavra, o Senhor foi tocando no meu coração, eu fui escrevendo. E o Senhor mudou ela. Porque se o Senhor mudou ela, porque Ele quer falar com a igreja. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Ruth, no versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso. Do versículo 1 ao 5, capítulo 1, diz assim: na época em que juízes lideravam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá foi viver com suas mulheres e com seus filhos por algum tempo em outras terras, lá de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, e sua mulher era Noemi. E seus dois filhos eram Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e passaram ali a viver. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os dois filhos. Estes se casaram com as mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth, depois de terem vivido por lá quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os dois filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em seu auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Até aí, tá bom. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Senhor Deus, aqui está a sua palavra, Senhor. O Senhor falou com ela ao meu coração. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor. Papai, é uma honra estar aqui, Senhor, neste altar, Senhor, ministrando a tua palavra, Senhor, com muita unção, com muito zelo, Papai. Nós queremos, Pai, que toda palavra que sai do altar, Senhor, gera vida e vida em transformação, Pai. Nesse momento, Pai, apresento, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Desagrava os ouvidos, Senhor, para eles escutarem as suas vozes, Senhor, a sua voz, Senhor. Toca no coração, Senhor, toca na mente, Senhor, que haja transformação, que haja renovo, Papai. Que essas pessoas, Senhor, venham sair daqui transformadas, Pai, com uma palavra, Senhor, em nome de Jesus. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Deus cuida de mim, cuida de você, você não está sozinho. E aqui, o meu primeiro tópico diz assim: a importância da direção de Deus. Como é importante nós temos sempre a direção de Deus. Anota aí para a sua vida, porque isso é muito, muito, muito importante. Elimeleque, ele tomou uma decisão na vida dele. Elimeleque era marido de Noemi, e ele tomou uma decisão. Ele morava lá em Belém, e naquela época Belém estava passando por uma crise, por uma fome, e ele decide fugir do processo de Deus, fugir. E ele fala assim: pensando nos filhos, na família, eu vou para Moabe, porque em Moabe pelo menos vai ter alimento. Aqui nós estamos passando por um processo difícil. E muitas vezes nas nossas vidas, nós estamos passando por esse processo difícil, mas é mais fácil o quê? Fugir. Foi o que ele fez. Era mais fácil. Pastora, foi muito mais fácil ele fazer isso. Por quê? Porque ele estava passando necessidade. Primeiro ele pensou nos filhos, na esposa. Poxa, vou ficar aqui em Belém para me passar fome. Às vezes Deus quer que a gente passe fome. Às vezes tem situações que acontecem nas nossas vidas que é para a gente permanecer.
Mas muitas vezes nós queremos fugir, sem a direção de Deus. E o Senhor quer falar para você, essa manhã, talvez você esteja passando um processo de fome, um processo difícil, árduo, cansativo. É mais fácil desistir. Mas eu te pergunto, você orou a Deus? Porque o pastor Diego Menin falou que nós temos que fazer 3 coisas: orar, orar e orar. Você orou a Deus? Você tem orado a Deus? Tem pedido direção para Deus? Será que está certo o que você está fazendo? A direção que você está tomando? Muitas vezes, nós estamos tomando uma direção que não é o que o Senhor quer. Porque assim, a palavra de Deus diz que, lá em Jeremias 17:9, que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes nosso coração, querido, é enganoso. Nós sempre buscamos por mais fácil. É muito mais fácil fugir da dor. É muito mais fácil separar. Porque se enfrentar um casamento aí, cheio de lutas, cheio de dores, é muito mais fácil. É fácil. Então eu vou separar, já era, não quero mais. É muito mais fácil você esquecer que você tem um filho que te dá trabalho. É muito mais fácil você não ir atrás dos seus sonhos, porque seus sonhos vai te dar trabalho, vai te demandar tempo. Para mim conquistar meu sonho eu vou ter que estudar. Não estou com tempo para estudar. É muito mais fácil. Eu vou ficar na igreja? Não vou ficar não. Porque lá na igreja tem tantas regras, tantas situações que... para que eu vou passar por isso? Eu vim para a igreja para passar por isso? É muito mais fácil. Só que quando nós estamos aliançados à vontade dEle, nós entendemos o propósito dEle para as nossas vidas. Vocês entendem o que Deus Senhor está falando com vocês? Elimeleque, a intenção dele era ótima. Era super boa. Ele teve uma ótima intenção. Qual era a intenção dele? Cuidar da família dele. Puxa, eu vou poupar eles da fome. Eles da fome. Eu não quero que a minha família passe fome. Então, eu vou tomar essa decisão. Só que tem processos que você vai ter que passar. Na palavra de Deus diz que há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, aqui na terra. Só que nós esquecemos que temos que passar por processos. E aí o que acontece? Nós aceleramos, fazemos da nossa vontade, pulamos etapas das nossas vidas. E isso, infelizmente, gera uma consequência tão grande lá na frente. Se vocês soubessem a consequência que gera lá na frente, talvez vocês tenham situações aí que vocês tomaram no decorrer da vida de vocês, que hoje vocês colhem frutos amargos. Por quê? Por causa de uma má escolha, por não ter a direção de Deus. E ainda assim o Senhor é misericordioso, né? Para colocar tudo no lugar, né? Lá na frente, você passa por um processo, e aí Ele fala assim, é aqui, É que nem Jonas, né? Deus falou assim, vai lá em Nínive, pega a palavra, anuncia, fala isso, fala aquilo. Ele fugiu do processo. E nós sabemos a história, eu estou só contextualizando aqui. Foi engolido pelo peixe, e no fim o que aconteceu? O peixe vomitou ele, certo? E aí ele voltou de novo para o processo. Mas assim, precisava ter passado por toda essa situação? Não precisava. E ele quis tanto poupar quem? A esposa e os filhos. E no final, a palavra de Deus nos revela que quando ele foi para Moabe, o que aconteceu? Ele faleceu. Aquela que ele queria cuidar foi aquela que ele mais prejudicou, querendo acertar. Às vezes a nossa vida é assim. Nós queremos cuidar, nós queremos fazer tudo certo, mas nós prejudicamos, porque nós não estamos diante da direção de Deus. Vocês estão entendendo? Estão? O Senhor está trazendo esse direcionamento para você essa manhã, querido. A importância da direção de Deus. Faça tudo com a direção de Deus. Não faça nada pela tua vontade, pelo teu querer. Vocês entendem? Porque quando você não faz, você paga um alto preço. Muitos hoje estão fora do processo, fazendo do seu jeito, da tua vontade. Não é do teu jeito, da tua vontade.
É da vontade dEle. É o tempo dEle. Às vezes passaremos por lutas, por provações. Mas se faz necessário. E nesse momento o Senhor vai estar com você. Quando você passar por uma prova, por uma situação, por um momento triste, o Senhor vai estar lá te abraçando. Filho, eu estou contigo, tá? Você não está sozinho não. Mesmo nesse processo que você está passando aí, o Senhor está com você, te abraçando, te acalentando. Às vezes, Deus, Ele faz o papel de mãe, porque na psicanálise fala que a mãe é aquela que acolhe, aquela que nutre, aquela que ama, e o pai é aquele que dá a direção. Muitas vezes, Deus faz o papel de mãe. Agora é o momento de você ser acolhido. Entende? Talvez você falar, será que Deus está fazendo isso por mim, pastora? Está sim. Ele está cuidando de você. Mesmo você não enxergando, mesmo você não vendo, Ele está te abraçando, Ele está cuidando. Porque Ele cuida, Ele tem ciúmes de você, diz a palavra de Deus. E o segundo processo é o processo da dor e das perdas. Nós falamos da primeira, a importância e a direção de Deus. E a segunda é o processo da dor e das perdas. Elimelec foi para Moabe, começar uma vida nova. Voltando à história. Por conta da fome, enfim. Chegando lá, ele morre. Deixou o bem mais precioso dele, que era Noemi, com 2 filhos para criar. Talvez, nós temos muitas situações aqui de mulheres que ficou viúva, que perdeu o marido. E só vocês sabem o que é a dor de ficar viúva, ter que criar seus filhos sozinhas. Foi o que essa mulher sofreu naquela época. Ela teve que se virar para trabalhar, num lugar que não era dela. A parentela dela não estava lá. Ela estava sozinha num lugar estranho, sem conforto. Vocês entendem isso? E teve que dar um jeito. Teve que trabalhar, teve que pedir para Deus, e Deus foi dando graça, porque Deus, Ele nos dá graça no momento da dor. E quando nós passamos por esse momento de perda, de luto e de dor, nós passamos por 5 pontos na psicanálise que diz assim, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. A negação, quando você perde alguém, você não aceita. Você não aceita, você questiona, por que eu perdi? Por que foi embora? Por que me deixou? Por quê? Todo mundo tem meu pai, mãe, irmão, enfim, por que o Senhor levou ele? Tenho certeza que Noemi deve ter questionado a Deus. Por que, Deus? Você levou o meu marido? E um momento de raiva, a fúria, o questionamento. E depois vem o momento da barganha. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse. E depois vem o momento da depressão. Que você só quer ficar no seu quarto, sem ninguém. Imagine que Noemi passou por todos esses momentos. Se via lá sem o marido, com os 2 filhos pequenos, e falava assim, meu Deus, como que eu vou passar por isso? Eu, mulher, sozinha nessa terra, como que eu vou fazer? E Noemi ficou com aquele momento de depressão. Quando Noemi aceitou a morte do marido, eu estou contextualizando, tá? Eu falei, Senhor, vai me ministrando o que Noemi passou, porque eu queria compartilhar isso com a igreja, porque às vezes a igreja, não é só, eu não estou falando de morte física, tá? Mas é morte de algo que você perdeu na sua vida. Talvez não seja uma morte de pessoas, mas pode ser algo que você perdeu, que tinha muito valor para você, entende? Todos nós perdemos algo que tinha muito valor. E Noemi, ela enfrentou essa grande perda. Quando ela começou a aceitar, conseguiu, os filhos cresceram, arranjaram 2 mulheres moabitas e elas se casaram. Quando elas se casaram, eles se casaram, a palavra de Deus diz que eles ficaram por 10 anos juntos. E, agora Deus me tirou, mas agora eu vou reconstituir minha família. Meus filhos casaram, eu vou ter netos, a casa vai estar cheia. Enfim,
10 anos de processo, não vieram os netos. E os 2 filhos que ela tinha, o Senhor tirou também. Olha para o contexto dessa mulher, quantas perdas. Mal tinha sobrevivido de um luto, agora em duplo. E a gente sabe que um filho para nós é muito difícil. Ela perdeu 2. Perdeu 2. Essa mulher, ela se encontra sozinha agora. Sem ninguém da parentela, sem o marido, sem os 2 filhos, em estado de luto, totalmente. Ela perdeu o porto seguro, que era o marido dela. Ela perdeu os filhos, que era a herança que o Senhor tinha dado a ela. Ela poderia ter pego e entrado no estado de depressão e falado assim: Senhor, tira a minha vida. Mas não, ela continuou, tadinha. Continuou na tristeza, na amargura, no sofrimento, triste, acabada, com as 2 noras lá, naquele povo estranho, que não era nem o povo dela. Essa mulher sofreu muito, por quê? Por causa do marido lá atrás. Ele fez tudo, para quê? Porque na cabeça dele, ele vou dar um conforto para minha esposa, mas na verdade, quando ele não orou, não pediu direção para Deus, ele acabou com a mulher dele, que era o bem mais precioso que eu acho que ele tinha por ela. Ele amava ela, e ela amava ele. Então muitas vezes a gente colhe frutos por uma decisão errada, por uma escolha errada. Que escolha você tem feito da sua vida? Será que essa escolha que você tem feito aí está certa? Será que o Senhor tem te dado a direção? Ou será que você está fazendo isso porque tem que fazer? Ou para provar para alguém? Que escolha você tem feito na sua vida? Por isso que eu falo, antes de você abrir a sua boca, antes de você falar qualquer coisa, pensa o que Jesus falaria, o que Jesus faria. A sua boca tem o poder de trazer vida, mas tem o poder de matar a outra. Quando nós entendemos que nós somos um representante de Cristo aqui nessa terra, nós não vivemos mais para nós, mas vivemos para Ele. Nós vivemos a vontade dEle, o querer dEle, a graça dEle. Nós entendemos que a nossa fé está pausada nele, está pautada nele. Entende? E Noemi virou essa mulher amarga, porque falou que o nome dela mudou para Mara, que ela era amarga, que ela era triste. Era uma mulher que provavelmente andava de cabeça baixa. E acredito que a história dela se espalhou. Todo mundo olhava e falava assim: meu Deus, olha que mulher era aquela. Veio para cá, marido morreu os filhos, morreu todo mundo. Que mulher é essa? O que ela fez para Deus? Será que ela pecou? Que as pessoas, muitas vezes quando nós passamos por situações difíceis, às vezes a gente tem uma palavra de conforto, de consolo. Ao contrário, nós achamos pessoas o inimigo usa pessoas para nos colocar para baixo, para destruir os nossos sonhos. Muitos agora estão se identificando. Muitos estão se identificando com essa palavra. Porque é assim. Talvez hoje você não esteja passando essa morte, mas está passando por algum luto na sua vida, de alguma forma. Alguma situação difícil. Que o inimigo tem colocado situações, tem levantado pessoas, tem levantado situações para te calar mesmo. Para te fazer definhar. Tem pessoas que passam por tantas situações, por tantas lutas, que se enfiam num quarto e fica lá. Tem uns que tiram a própria vida, por causa da amargura do coração, por causa da tristeza, por causa da rejeição, por causa da mágoa. Tem outros que paralisa e não conseguem mais avançar. Tem outros que lá na infância foi matado seus sonhos, hoje era para estar dando fruto e hoje não está mais. Se você for ali no cemitério da Vila Formosa, o que mais tem é sonhos enterrados, de pessoas que não conseguiram concluir, porque em algum momento da vida
foi abortado um sonho. Só que hoje o Senhor te traz a memória, te traz a clareza, que os sonhos deles são muito maiores do que os seus. O Senhor quer te fazer avançar em todas as áreas. Não estou falando só de material, não. Avançar como pessoa. O Senhor te escolheu para fazer diferença no reino. Como que eu vou fazer diferença no reino, pastora Evelyn? O Senhor te chamou com uma característica diferente. Cada um foi chamado com a sua característica, para falar do amor dele, enfim. Mas o Senhor te chamou, você é diferente. Nós somos diferentes por acaso. Eu tenho 5 dedos na mão, e os 5 são diferentes. Por quê? É assim que se completa. E muitas vezes o inimigo tem colocado sementes, situações, perdas, desesperos, para nos fazer parar. Só que Noemi, ela foi muito esperta, assim, foi muito sensata. E a palavra de Deus diz que ela não parou. Ao contrário, ela continuou, mesmo na dor, na tristeza, na angústia, nos sofrimentos, mesmo perdendo tudo de mais precioso que ela tinha. Ela resolveu continuar, ela resolveu avançar, ela resolveu ir além. E o terceiro passo aqui, primeiro, a importância da direção de Deus em nossas vidas. Anota aí, sempre, vocês vão lembrar disso. Toda situação que você tomar, eu tenho que orar, amém? Para vocês não colherem lá na frente situações difíceis. Segundo processo, a dor da perda. Ela teve dor da perda, talvez você vai ter uma dor da perda, mas você vai ter que se manter firme, porque o Senhor vai estar em todo momento te assegurando, estando com você, mesmo você não enxergando. O mundo espiritual existe, e Ele que te fortalece. Se você está hoje aqui de pé, sentado, é porque Ele tem te fortalecido, mediante as suas dores. Terceiro, a reação de Noemi. Noemi passou por todas essas situações, mas ela decidiu se levantar. Ela falou assim: já perdi tudo mesmo. E ela ficou sabendo que na terra dela lá, em Belém, estava bom, já tinha passado a fome. E ela falou assim: eu vou embora para minha terra, eu não quero mais ficar aqui, eu vou ficar lá com os meus. Eu sei que alguém vai me ajudar, alguém vai me estender a mão. E Noemi, ela pegou e voltou e falou para as noras: meninas, vai refazer a vida de vocês. Noemi passou por tudo isso, só que Noemi era uma mulher nobre, era uma mulher sábia, uma mulher posicionada. Ela poderia falar assim: não, vem comigo, vocês cuidarem de mim, mas não. Ela falou assim: vai refazer a vida de vocês, vai casar novamente, vai ter filhos. E aí a palavra de Deus diz que órfã, o pessoal fala: ai, órfã foi mal. Não, órfã também ficou triste, mas órfã falou assim: tá bom, nora, sogra, eu vou. Abraçou, chorou e foi refazer a vida dela. Só que Deus tinha um propósito na vida de Ruth. E fala que Ruth pegou e falou assim: não, aonde você for eu vou com você, o seu Deus é o meu Deus. E Ruth falou assim, e Noemi falou para Ruth: não, vai refazer sua vida. Ela falou: não, eu quero estar com você. Então, em momentos mais difíceis da nossa vida, Deus levanta pessoas para segurar nas nossas mãos, para nos direcionar no caminho. Quantas vezes na sua vida você estava lá, a ponto para se matar, e alguém vem e fala: não faça isso. Deus levantou um anjo, e o anjo dela foi Noemi. No momento mais difícil que ela estava passando, Noemi falou assim: eu estou com você. Noemi era mais nova, Noemi via a vida de uma forma diferente. Noemi não tinha passado todos os traumas que ela tinha passado. Passou por uma perda de um filho, do marido, sim. Mas assim, ela era nova. E ela viu tudo viu a mulher passar. Eu acho que, por isso que eu falo, a nossa vida é um testemunho. Viu tudo que Noemi passou e ela falou: meu Deus, essa mulher é muito forte. Eu quero aprender com ela. Eu quero estar com ela.
Eu quero saber como que esse Deus é Deus, porque sustentou ela mediante toda essa tragédia. E Deus é maravilhoso. Quando a gente pensa que Ele nos abandonou, não, Ele vem e Ele nos surpreende. Ele nos surpreende. E Ele surpreendeu Noemi. Surpreendeu com Ruth ao seu lado. Aquela mulher que estava sozinha, triste, desamparada, acabada, com um monte de situações. Agora ela muda e ela vai para Belém. E lá o Senhor dá estratégia a ela. Porque ela decidiu o quê? Recomeçar. Talvez hoje na sua vida o Senhor está te chamando para recomeçar. Independente do que você esteja vivendo, independente do que plantou lá no passado, não, é o momento de recomeçar. E Noemi decidiu recomeçar. Ela foi para Belém. Chegando em Belém, Deus foi dando estratégia. Tinha um parente dele que se chamava Boaz. E ela começou, eu vou ajudar a Ruth. Eu vou direcionar a Ruth para Ruth conquistar o Boaz. Porque ele é da minha família. Ele faz parte da minha linhagem. E aí, Ruth, muito educada, muito bonita, foi lá e conseguiu conquistar Boaz. E no final nós sabemos que ela acabou casando com Boaz. E Ruth foi feliz com Boaz. Boaz era um homem bom. Boaz reconheceu Noemi. Boaz trouxe Noemi como se fosse a mãe dele. E nós sabemos que, conforme diz, na linhagem messiânica, que Ruth é lembrada na genealogia de Jesus. Porque através do filho que ela teve, veio o nosso príncipe Jesus. Então assim, há situações que talvez, pastora Evelyn, mas não era para acontecer? Era, talvez sim, mas Deus agiria outros meios, entende? Mas ainda assim, Deus cumpre os nossos propósitos, o propósito dele nas nossas vidas, mesmo fazendo errado, mesmo cometendo erros, mesmo sendo falho, o Senhor ainda Ele cumpre os propósitos dele nas nossas vidas. Sabe um pai que cria um filho, e você sabe que seu filho vai errar, porque nós somos especialistas, pais. E você fala assim, filho, arranja uma mulher, você fala assim, não, isso aí não é, filho. Escuta, mãe, não é isso. Não, mas eu quero. Ou uma companhia errada, você fala, não, filho, não faz isso. Não, mas eu sei, eu sou... Às vezes nós nos comportamos como adolescentes na presença de Deus. Às vezes Deus fala assim, não vá por aí. E você fala, não, eu vou. Então, o Senhor quer te levar a uma maturidade espiritual essa manhã. Ele quer te mostrar o caminho. Independente do erro que você passou, da situação que você está passando, da perda que você está passando, Deus vai colocar tudo no lugar, porque Ele é especialista em colocar as coisas no lugar. Só que muitas vezes nós não queremos escutar. E o Senhor fala para você essa manhã, é momento de se posicionar. É momento de ser surpreendida por Deus. Deus quer te surpreender essa manhã. Independente do processo, das dores, independente de tudo que você tem passado, o Senhor vai te surpreender essa manhã, porque Ele é especialista em mudar processos. Ele é especialista em trazer cura. A palavra de Deus diz que aquela mulher amarga ficou feliz, porque ela teve a oportunidade de ser vó. Ela teve a oportunidade de ver a nora dela feliz. E era o parente dela, ela se sentia triste, mas ela voltou de novo para a parentela dela. E que a velhice dela foi muito especial, porque Deus honrou ela, mediante a dor dela. Então não importa hoje a situação que você está passando. Talvez você hoje tenha enfrentado uma situação de dor, de tristeza, de luto. Mas Deus é especialista para nos surpreender. Sabe aquela situação que você fala que não tem mais jeito? Para Deus tem jeito. Talvez hoje você esteja passando por uma doença.
talvez está com algum problema na família, talvez seu casamento esteja destruído, talvez você se afastou da igreja por causa de pessoas, mas hoje, Deus te fala, volta para a presença, peça a minha direção. Eu sou especialista para renovar as suas forças, eu sou especialista para escrever uma história nova, eu sou especialista para te surpreender. Quem quer ser surpreendido por Deus essa manhã? Eu quero. E o Senhor tinha me falado muito que Ele ia surpreender muitas pessoas. Hoje vai ser aquele culto de testemunho, sabe? Hoje a palavra que está saindo de altar aqui é uma palavra profética para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para a tua família. Talvez você não entenda. Meu Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, e Deus tem falado com você. Sabe, irmãos, às vezes a gente fala assim, Deus tem cuidado de mim? Deus tem cuidado. Deus tem cuidado. Mas eu não consigo ver, pastora Evelyn, mas Ele tem cuidado. Se você tivesse olhos espirituais, se você conseguisse enxergar com os olhos espirituais, você ia falar, meu Deus, que guerras são muito importantes. Está tendo guerra de anjos e demônios contra a minha vida. É o que Deus faz. Deus ordena os anjos para guerrear ao teu favor, porque você é dele. Você é dele. E se você ainda também não é dele, hoje o Senhor está te dando a oportunidade de aceitá-lo, reconhecê-lo como exclusivo Salvador. Vamos ficar sobre os vossos pés? Essa é a palavra que Deus trouxe para mim, para você essa manhã. Deus falou comigo, eu já tinha a palavra pronta, mas 6 horas da manhã Deus foi me direcionando. Não, é diferente. É a mesma palavra, mas é diferente. É diferente, eu fui escrevendo. E Deus foi dando graça. E eu tenho certeza que Deus falou grandemente ao seu coração. Eu não sei quantas pessoas estão assim, nessa manhã. Vivendo um momento de luto, de dor, de tristeza. Mas eu vou estar orando aqui e o Senhor vai te tocar nessa manhã. Coloca a mão no seu coração. Não precisa vir aqui na frente não, é você e Deus. Coloca a mão no teu coração e nós vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu apresento, Senhor, a cada vida, Senhor, que entrou aqui nessa manhã, Senhor. Eu não sei como eles entraram, Pai, mas muitos estão passando, Senhor, por um momento de lutos, Pai, de dores, porque talvez foi uma situação lá atrás, Senhor, como Elimeleque, na vida de Noemi, mas em nome de Jesus eu determino, Pai, que eles viverão, Pai, o melhor dessa terra, Pai. Esse momento de luto, Senhor, está saindo sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, uma vida plena, abundante, Papai, e eles viverão, Senhor, os seus projetos, Papai, eles avançarão, Senhor. O Senhor abrirá, Senhor, os olhos deles, Senhor, como olhos de águia, Senhor, eles verão, Senhor, muito mais do que eles possam enxergar, Pai. Traga clareza, Senhor. Muda a história, Senhor. Quebra cativeiro, Senhor. Derrama cura, Senhor. Traz unidade, Papai, porque o Senhor é especialista nisso, Senhor. Venha com teu toque sobre este lugar, Senhor, e derrama a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. E agora eu quero fazer um convite para você que ainda não conhece o Senhor Jesus, aquele que morreu por mim, morreu por você, para trazer vida e vida em abundância. E a palavra de Deus diz que se nós não reconhecermos Ele, Ele não nos reconhecerá no dia do juízo, porque o juízo virá. Muitos falam assim, que negócio é esse? Jesus vai voltar? Jesus vai voltar. E existe céu e existe inferno. Existe, são dois, é o céu e o inferno. E se você não aceitar Jesus, você não reconhece